Que Avatar, lá de 2009, do James Cameron, revolucionou a indústria do cinema no que diz respeito aos gráficos gerados por computador, efeitos visuais e captura de movimento, provavelmente você já sabe. Mas Avatar foi uma revolução também no que diz respeito à distribuição dos filmes e às salas de cinema. Para entender o que é essa revolução, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Lá por volta de 2002, 2005, com os filmes novos do Star Wars, né, o cinema estava iniciando o seu processo de digitalização. Mas Star Wars e tudo, ele trouxe, e outros filmes também, né, trouxeram uma revolução no que diz respeito à captura da imagem, a digitalização, o uso de câmeras digitais. E nessa mesma época, mais ou menos, uma outra ponta, né, da cadeia industrial do cinema começou a passar também por esse processo de digitalização, que são as salas de cinema. Até então, para você exibir um filme, mesmo ele sendo gravado com uma filmadora digital, você precisava de fazer um transferir esse arquivo digital para uma película de 35mm para poder exibir nas salas de cinema. Então, com o cinema digital cada vez mais presente, né, aceito pelo mercado, pelos diretores e diretores de fotografia, a indústria começou a pensar assim, olha só, eu estou perdendo um pouco de tempo aqui fazendo esse transfer, né? Eu já gravei o filme digital, eu já eliminei a película, por exemplo. Então, eu já gravei o filme em película, tive que digitalizar para editar num computador e eu tenho que transferir novamente para a película para exibir na sala de cinema. Como é que a gente vai melhorar isso, né? E aí veio o advento dos projetores digitais e o que a gente chama de cinema digital, as salas de cinema digitais. E então veio Avatar, né? O filme de 2009 do James Cameron foi um dos primeiros filmes em que houve um esforço muito grande dos realizadores para priorizar o delivery, a entrega, né, do filme em formato digital para as salas de cinema. Isso por alguns motivos, porque a cópia digital, né, ela garante uma qualidade maior de reprodução. A película, quando ela ficava lá no projetor horas e horas e horas, dias e dias sendo exibida, ela começava a deteriorar, né, a amarelar, a queimar, a ter riscos. Então tinha uma segurança maior aí de que o filme estaria sendo exibido da maneira que ele foi concebido. Uma das vantagens aí da exibição digital. E outra também é a questão do controle de cópias, né? Quando você entregava a cópia na película para a sala de cinema, né, não se havia o controle de quantas vezes aquela cópia estava sendo exibida. Com a cópia digital, toda vez que a sala de cinema exibe o filme, né, a distribuidora e a cadeia voltando toda até o realizador sabe que o filme está sendo exibido naquele horário. Então você tem um controle muito maior, né, de direitos e de segurança desse conteúdo, de que esse conteúdo não está sendo aí pirateado aí para outras salas de cinema, por exemplo, né, de que o número de exibições que foi acordado entre o distribuidor e a sala de cinema está sendo cumprido. Como eu falei, Avatar houve esse pensamento, né, um esforço dos realizadores para fazer com que a maioria das cópias fossem entregues de forma digital. E também uma adaptação, né, para que cada cópia, cada sala de cinema tivesse a melhor cópia possível para ser exibida naquela sala. Seja salas com formato scope, né, com a tela em formato scope, seja salas com a tela um pouquinho mais gordinha, menos comprida, seja salas no formato IMAX, formato XD. Isso tudo foi pensado pelos realizadores do Avatar lá em 2009, pelo James Cameron. Eles desenvolveram até mais de 100 cópias diferentes do filme, mais de 100 matrizes, né, desse filme para serem exibidos nessas salas de acordo com as especificidades de cada sala, porque ele queria maximizar a experiência e fazer com que um público assistisse o filme da melhor maneira possível naquela sala. Avatar também veio com a questão do 3D, que foi um impulsionador aí do cinema digital. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente tinha cerca de 100 salas de cinema digital, e o filme foi exibido nessas salas. Óbvio que ainda tinha a cópia em película, que também estava sendo distribuída, mas as pessoas queriam ver o filme em 3D, e o 3D só pode ser exibido em uma sala no formato digital, pelo menos aí em 2009, porque o custo para exibir um 3D no formato de película é muito absurdo, né? Aliás, a cópia digital ela representa uma redução de custo entre a distribuidora e o cinema, a distribuidora e o parque exibidor, né, que é o nome que a gente dá para as salas de cinema. Você não tem um custo de produção da cópia, e teoricamente o custo para você se exibir o filme diminui. Não que isso vai resultar na diminuição do custo do ingresso, né? Não necessariamente, né? Ainda mais aqui no nosso país, no Brasil. Mas então o Avatar veio, o Avatar revolucionou essa questão da exibição e ele realmente impulsionou a digitalização das salas do cinema. Tanto que no Brasil
entre 2009 e 2022, 2020 agora, de acordo com o Observatório Nacional de Cinema, o número de salas digitais passou de 100 para quase a totalidade das salas de cinema no Brasil, que são cerca de mais de 3 mil salas de cinema. Foi impulsionado, né, pelo Avatar, por essa necessidade de se ter salas capazes de exibir o filme da melhor maneira possível. As distribuidoras, os realizadores começaram a exigir isso. Com essa pressão da indústria, vamos dizer assim, a própria Ancine, né, abriu algumas linhas de incentivo à modernização das salas de cinema. Funcionava a partir da redução dos impostos de importação dos equipamentos dessas salas de cinema e por meio de linhas de crédito do BNDES também. Então, os parques exibidores, as redes de cinema foram incentivadas a modernizar suas salas para garantir essa qualidade, né, e reduzir um pouco os custos ali. Então, por isso que quando a gente fala que Avatar revolucionou a indústria do cinema, não foi só com relação ao fazer o filme, mas sim também com relação ao exibir os filmes. E isso tem tudo a ver com a gente que assiste os filmes, né? Eu, quando vou numa sala de cinema, eu normalmente procuro uma sala de cinema que seja bem equipada, com um bom projetor, né, com um bom sistema de som. E se a gente tem salas digitais hoje no Brasil, graças a esses programas de incentivo da Ancine, do governo brasileiro, e também graças a essa pressão que Avatar, em 2009, começou a fazer nas salas de cinema. Hoje, praticamente todas as salas de cinema no Brasil são do tipo digitais, então todos os filmes que você assiste são exibidos de forma digital, por meio de um arquivo que chama DCP, Digital Cinema Package, né? Todo padronizado pela indústria do cinema para garantir a melhor qualidade possível. Então é isso, quando a gente fala que Avatar revolucionou a indústria do cinema, não foi só no fazer filmes, né? Não foi só na maneira de fazer filmes, mas também na maneira de exibir os filmes. Tá bom? Fica aí a curiosidade e até o próximo vídeo.